Olá, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Aldo Rodrigues e sou pastor. Se você clicou nesse vídeo, é porque Deus ele quer falar com você nessa noite. Aliás, Deus ele já tem falado contigo e nessa noite ele vai selar mais uma vez a palavra dele na sua vida, na sua casa, na sua família. E para que nós possamos iniciar de maneira exemplar, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo nessa noite. Amém? Você pode fechar os seus olhos e nós iremos orar. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida do teu filho, na vida dessa pessoa que está escutando, Pai, essa mensagem nessa noite. Deus, assim como o dia foi produtivo, assim como o dia foi bom, e ainda que em meio às tribulações que tenha vivido, que essa pessoa passou no dia de hoje, ainda assim, nós somos gratos a Ti. Eu agradeço ao Senhor pela vida dessa pessoa em nome de Jesus. A Tua palavra nos diz que em todo tempo dê glórias. E nessa noite, mais uma vez, eu quero te agradecer e te bendizer em nome de Jesus. Amém? Nessa noite eu quero falar com você sobre Pedro. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse discípulo de Jesus, que em muitas das vezes nos deixou meio entristecidos por negar Jesus 3 vezes. Em outra oportunidade, ele disse, não, eu não conheço esse homem. Em vários momentos da palavra, nós vemos que Pedro ele deu um pulo fora do propósito que Deus tinha estabelecido. Na verdade, pensamento nosso, que Pedro pulou para fora do propósito, e não. O propósito já estava estabelecido, e assim se cumpriu, tanto na vida de Pedro, na vida de Jesus, e na minha e na sua vida se cumpre até os dias de hoje. E eu quero falar algo sobre Pedro nessa noite. O livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, vai falar de Pedro e outros discípulos no barco, em meio a uma grande tempestade. E de repente aparece um homem andando sobre as águas no meio daquela tempestade, daquelas ondas, o vento forte. Aterrorizados, a Bíblia diz que eles acharam que era um fantasma, mas Jesus se apresenta a eles. E Pedro logo se levanta e diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, faça-me ir até ti. Assim, Jesus ergueu a mão em direção a Pedro. Pedro segurou na mão de Jesus, saltou do barco e caminhou em direção a Jesus. Eu quero te dizer nessa noite que quando nós estamos focados em Jesus, nada pode nos tirar do caminho. A Bíblia diz no versículo 30 que Pedro olhou para o lado, vendo o vento, Pedro teve medo. Eu quero que você preste bem atenção nesse versículo. A Bíblia diz que Pedro olhou para o lado, olhou para o vento e teve medo. Olha só, Pedro por um instante tirou o foco, tirou a visão de Jesus. Pedro por um instante ele deixou Jesus de ser o alvo e olhou para as situações que estavam ao seu lado. Pedro começou a olhar o vento, Pedro começou a olhar a tempestade, Pedro começou a olhar as ondas que vinham muito forte e por isso ele começou a afundar. Logo Jesus vira para Pedro e disse, homem de pequena fé. Agora, trazendo para nós hoje, quantas e quantas vezes eu e você que está me ouvindo agora, nós em muitas vezes, em muitos momentos, talvez ainda hoje, talvez hoje nós fizemos isso. Nós tiramos o foco de Jesus. Nós deixamos de lado que Jesus fosse o nosso alvo e nós miramos a tempestade e nós demos ouvido e nós olhamos para os ventos e nós demos mais atenção para as ondas que se levantavam, para as tribulações e esquecemos de olhar para o nosso alvo, que é Jesus. Eu quero te dizer que todas as vezes que nós deixamos Jesus de lado, que Jesus não é mais o nosso alvo, nós começamos a afundar em meio às tempestades que nos assolam. Pastor, mas que tempestade é essa? As tempestades da vida, as tribulações da vida, a correria do dia a dia, as situações momentâneas, as intempéries dessa vida, seja ela pessoal, sentimental, seja ela emocional, seja o nosso profissional, em muitas áreas de nossas vidas. Mas eu quero te deixar uma palavra nessa noite para que Deus de alguma forma possa reerguer a sua vida, para que você segure mais uma vez nas mãos de Jesus, assim como Pedro fez naquele primeiro instante.
e em momento algum perca Jesus da sua visão. De momento algum você perca Jesus do seu foco, mas que você tenha sempre Ele como seu alvo, como sua meta de vida. Eu sei que as dificuldades não são fáceis, eu sei que os nossos dias não têm sido tão bons como desejamos, mas nosso próprio Jesus nos disse: a cada dia o seu mal. E o Senhor tem dito também muitas das vezes: tem de bom ânimo, eu venci o maligno, e nós também venceríamos. Meu irmão, nessa noite, eu quero que você se apegue mais uma vez com Deus. Eu te peço que nessa noite você faça uma oração sincera diante de Deus e diga: Senhor, eu quero ser como Pedro naquele primeiro instante, que não olhou para a tempestade, que não olhou para o vento, que não olhou para as ondas, mas segurou nas tuas mãos e teve foco. Pai, se algum momento eu olhar para o lado, assim como Pedro fez logo em seguida, e começar a afundar, eu quero dizer: Senhor, salva-me. O versículo final deste capítulo diz assim, que Pedro falou: Senhor, salva-me. Então nessa noite eu quero te dizer: erga os teus olhos para o monte, de lá virá o teu socorro, pois somente Jesus pode te salvar, somente Jesus pode te tirar do buraco, das profundezas, do lamaçal que você se encontra, da dificuldade que você vive hoje. Amém? Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem de alguma forma ela gerou algo dentro de você, compartilhe ela com alguém. Deixe o teu pedido de oração aqui embaixo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Se inscreva nesse canal, ajude que essa mensagem, que esse canal chegue o mais longe possível, para que outras pessoas também sejam abençoadas, assim como você nessa noite, em nome de Jesus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.